Shalom, mais uma vez. Nós voltamos com mais um vídeo. Este vídeo estamos destinando ao assunto de Sukkot, da festa dos tabernáculos. Esta que nós tivemos agora, esta semana passada, terminamos na realidade, Hag Sukkot, a festa de Sukkot, festa das cabanas, assim traduzido, muito conhecido como festa dos tabernáculos. É uma festa onde o eterno Deus ele ordenou que o povo de Israel habitasse em cabanas durante 7 dias, para lembrar que o povo de Israel foi livre do Egito, da escravidão do Egito, e que também passou 40 anos no deserto, e nesses 40 anos no deserto, Israel foi cuidado pelo próprio Deus. Bom, gostaria de compartilhar com todos alguns temas muito importantes. Obviamente que quando olhamos para esta época do ano, olhamos para esta festa em especial, ela é uma festa que ela vai expressar a vontade do Criador para a humanidade. Ela não expressa apenas a vontade do Criador para com o povo de Israel, para com o seu povo, mas para com todas as nações do mundo. Portanto, que o Eterno ele chama na Torá esta festa de Moadai, minhas solenidades, as minhas festas solenes, para dar-nos a entender que a festa não é do povo de Israel, mas é do Eterno Deus de Israel. Portanto, o Eterno fala muitas vezes, se você comparecer nas minhas festas, nas minhas solenidades. Bom, até mesmo na Guemará, dentro dos livros da tradição judaica, no Talmud em especial, vai ser chamada essa festa de Rehag, a festa. Por que a festa? Porque a Guemará ela não dá o nome de Sukkot, Hag Sukkot. Ela dá Rehag, a festa, e também chamada de Hag Elohim, a festa de Deus. Por quê? Ela é a festa em que Deus convida o mundo inteiro para participar. Então ela é chamada a festa de Deus, onde o eterno Deus é o anfitrião. Esta nós vamos ver com mais detalhes ainda, por isso eu quero voltar um pouco com vocês, gostaria que vocês acompanhassem comigo. Nós vamos ter, no decorrer desse shiur, algumas imagens, nós vamos ter algumas coisas que vamos estar mostrando a vocês, mas gostaria que vocês fizessem esta Hazará comigo, um pequeno retrocesso, para que a gente possa entender todo o cenário, tudo aquilo que está acontecendo até chegar Hag Sukkot. Bom, nós vamos lembrar que, primeiro, o povo de Israel foi tirado do Egito pelo próprio Deus, pelo eterno Deus de Israel, com mão forte e braço estendido. Na ocasião da 10ª praga, aonde ali teve, naquele momento, naquela noite, próximo da meia-noite ali, houve o que nós chamamos de Zeva Pesach, ou seja, o Korban Pesach, o sacrifício de Pesach, aonde foi instituído o Pesach, a Páscoa judaica, aonde o povo de Israel comeu pães, asmos, ervas amargas e o cordeiro, que foi morto, e o seu sangue passado nos umbrais das portas. E naquela noite, o Eterno visitou o Egito com um anjo destruidor e assim destruiu, matou a todos os primogênitos do Egito, trazendo juízo sobre o povo egípcio, também ferindo de uma vez por todos os deuses egípcios e resgatando, redimindo Am Israel, o povo de Israel. Bom, esta ocasião, o povo de Israel é liberto do jugo pesado do Egito, sai em liberdade. Todos nós vamos lembrar, o povo de Israel chega à beira do mar, Faraó no dia seguinte vem atrás do povo de Israel, o Eterno abre o Mar Vermelho, o Yam Suf, na realidade, para o povo de Israel. O povo de Israel passa pelo meio do mar, chegando ao outro lado, e quando o Faraó e as suas hostes entram pelo meio do mar para alcançar o povo de Israel, então ali o eterno Deus traz as águas sobre o exército do Faraó e eles morrem ali nas águas do Yam Suf, do chamado Mar Vermelho. Bom, estamos entendendo e acompanhando que, segundo também a tradição,
Não só saiu o povo de Israel da terra do Egito, mas saíram 70 nações, ou seja, 70 etnias que também estavam escravas no Egito, que viviam sob o domínio do faraó. Estas por entender que o Deus de Israel era o Deus maior do que os deuses dos egípcios, ou seja, o Deus dos escravos hebreus estava ferindo os deuses poderosos do Egito, então temeram ao Deus de Israel e saíram junto com Am Israel do Egito. Essas 70 etnias vão acompanhando Israel até chegarem no Sinai. E quando chegam no Sinai, o que vai acontecer no Sinai? No Sinai, Moshe vai subir o monte, Moisés sobe ao monte Sinai para receber a Torá, vai receber as tábuas, Luchot Abrit, as tábuas da aliança. Só que, naquele momento, nós estamos vendo aí o 50º dia desde a saída do povo de Israel do Egito. Ou seja, 50º dia, já entendemos, que depois o Eterno vai legislar isso, que é Hag Shavuot, é a festa de Pentecostes, assim conhecida. Naquele dia o Eterno entregou as suas Luchot Abrit, porém quando Moshe desce do monte, o que Moshe encontra? Moshe encontra o pecado do Egel Zahav, do bezerro de ouro. E ao encontrar esse bezerro, encontrar aquela idolatria no meio do povo, depois dele passar lá em cima, um momento tão especial como o Eterno, onde o Eterno deu a série de Brot, os 10 pronunciamentos, conhecido como os 10 mandamentos, Moshe vai quebrar estas tábuas, e quando ele quebra essas tábuas, ali há um julgamento, onde os pecadores, aqueles que promoveram a rebelião, eles são julgados. Porém, Moshe começa a orar a Deus, ele começa a pedir a misericórdia do Eterno. Então, veja que Moshe, segundo o cálculo da tradição, Moshe começou a orar no primeiro dia do mês de Elul. No primeiro dia do mês de Elul. 40 dias depois do primeiro dia de Elul é Yom Kippur. E o que vai acontecer? No dia 10 de Tishrei, ou seja, do primeiro dia de Elul até dia 10 de Tishrei, que é o 7º mês, Tishrei, nessa contagem, o Eterno Deus perdoa o povo de Israel. Moshe sobe a montanha, fica esses 40 dias lá, do dia 1º de Elul até o dia 10 de Tishrei. No dia 10 de Tishrei ele desce com as segundas tábuas da lei, ou seja, a segunda Luchot Abrit. E então ali é oficialmente trazida com Moshe a Silihá, ou seja, o perdão para o povo de Israel. Então, só para que a gente entenda que as coisas ocorreram de uma maneira muito especial, cada tempo de uma maneira muito especial, e o Eterno depois vai legislar isso como coisas permanentes, como coisas fixas, porque tem um sentido espiritual totalmente. Então, nós vamos ter algumas referências aqui, eu quero dar para vocês. Sefer Shemot, capítulo 30, verso 10, livro de Êxodo 30, 10. Sefer Vaikra, capítulo 9, do 6 ao 24, ou seja, o livro de Levítico, do 9, do 6 ao 24. Ainda o Sefer Vaikra, 16, do 1 ao 34. Ainda o Sefer Vaikra, do capítulo 23, verso 27 ao 32. E Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 29, verso 7. Nós temos uma dessas referências que diz assim: aos 10 deste mês, 7º, é o dia das expiações. Convocação de santidade será para vós, e afligirei as vossas almas. Dia de descanso solene é para vós, e afligirei as vossas almas. Aos 9 dias do mês, à tarde, de uma tarde à outra, celebrareis o vosso dia de descanso. Então aqui o Eterno está instituindo o Yom Kippur, ou o Yom HaKippurim, o dia das expiações. Aonde nós vamos ter o quê? Nós vamos ter leis relacionadas a Arão, seus filhos, como fazer a expiação desse dia. Nós vamos ter um sacrifício de um boi, de um carneiro e de 2 bodes. Um bode para o Eterno e um bode para Azazel. Eu não quero entrar nesses pormenores, só estou apenas retrocedendo um pouco para que a gente possa entender a sequência e a chegada à festa de Sukkot. Bom, e aí nós vamos lembrando de todos os pontos, de cada sacrifício, de cada uma coisa, porque quando falamos de Yom Kippur, falamos de expiação nacional,
lembrando que antes um pouco de Yom Kippur é o dia 10 do mês de Tishrei, 10 dias antes, ou seja, o dia 1º do mês de Tishrei, é Yom Truah, o dia da trombeta, onde o Eterno começa a convocar o povo para se arrepender dos seus erros, para chegar em Yom Kippur e o povo ser, então assim, perdoado dos seus erros, dos seus pecados. Então nós temos primeiro convocação, depois Yom Kippur e logo depois, 5 dias depois, nós vamos ter Hag Sukkot. Mas para que a gente entenda dentro desse espaço, né, dentro dessa questão, que tudo isso, de uma certa forma, ela vai apontar para o nosso Mashiach Yeshua. Vai apontar todas estas coisas para o que o Mashiach de Israel vai realizar. Então essas coisas não são apenas aleatórias, não são coisas apenas sem um valor, sem um significado, ou um legalismo, ou uma ritualística apenas vazia. Não, todas elas têm um significado muito especial e profético que vai apontar para o Messias de Israel, nosso Mashiach Yeshua. Né? Nós vamos entender, quando nós lembramos do Cohen, do sumo sacerdote Cohen Gadol, que ele entra no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, e lá com o sangue da expiação ele expia, ele vai fazer aspergir o sangue 7 vezes sobre o Aron HaKodesh, a arca sagrada. Isso nos lembra que Yeshua, como Cohen Gadol, ele entrou no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, não aqui, não esse Kodesh HaKodashim feito pelas mãos dos homens, mas ele teve que entrar num Kodesh HaKodashim celeste, em algo superior à obra dos homens. E foi lá que ele fez expiação. Teve que, de uma certa forma, fazer expiação, que essa expiação envolvesse os 7 céus. Por isso você vai entender que o Cohen Gadol aspergia 7 vezes na direção da arca, obviamente. O número 7 vai falar da perfeição da criação, do Shabat, o descanso, ou seja, uma forma plena nesta criação. Quando nós olhamos que todos os céus foi profanado pelo pecado de um querubim, nós vamos entender que essa expiação teve que chegar lá também. Isso diante do Aron HaKodesh, que aqui embaixo era feito diante do Aron HaKodesh, e lá em cima foi feito diante do Kiseia, do trono do Eterno, do trono do nosso Deus. Nós sabemos que o Aron HaKodesh, a arca aqui, representa o trono de Deus. Por isso há 2 querubins, porque no 7º céu, que é chamado Aravot, aonde é o céu dos querubim, acima desse céu é que está o trono do Eterno. Então é como se o Eterno se sentasse no meio ou acima dos querubins. Por isso aqui embaixo é retratado, é representado através da arca com 2 querubins, que ali representa o trono do Eterno. Então, Yeshua vai fazer esse serviço espiritual entrando lá, não num tabernáculo, não num templo feito pelas mãos dos homens. E isso nós vamos ter uma referência do Sefer Daniel, capítulo 9, verso 24, onde o Malar Gabriel vai dizer para ele assim, olha, sabe que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e a sua santa cidade, para fazer cessar. Qual é o objetivo das 70 semanas? Para fazer cessar a transgressão, expiar a iniquidade, dar fim aos pecados, ungir o Santo dos Santos, selar a visão e a profecia. Então eu poderia perguntar aonde que esse Santo dos Santos foi ungido? Naquele período de Yeshua. Obviamente Yeshua não podia entrar no Kodesh HaKodashim, não podia entrar no Santo dos Santos porque ele era da casa de Yehudá. Somente os Leviim e os da casa de Aharon é que podem entrar no Kodesh HaKodashim e pelo menos uma vez no ano para fazer expiação. Então entendemos que Yeshua vai a um outro lugar, porque a ele foi dado o direito de ir a outro lugar para fazer expiação por si com o seu sangue em outro lugar. E nós vamos ter umas outras referências, né, onde ele vai dizer purificar o santuário lá em Daniel 9, 24, também o termo ungir. Temos a carta de Rabi Shaul aos Hebreus, El Haivrim, capítulo 9, verso 11, aonde ele vai falar que Yeshua fez expiação de uma vez por todas, num santuário não feito pelas mãos dos homens.
mas celeste, ou seja, dos céus. Teve que fazer essa expiação pelo santuário celeste. Quando você olha todas as leis que regulamentam o Yom Kippur, você vai ver nas referências que eu dei, principalmente Sefer Vaikra 23, livro de Levítico 23, você vai ver que Arão tinha que fazer expiação pelo santuário, ele tinha que fazer expiação pelo altar, ele tinha que fazer expiação pelo ambiente sagrado. Como se aquele ambiente era sagrado? Para que fazer expiação pela tenda? Para que fazer expiação pelo altar? Isso é obviamente um estudo que nós vamos dar depois, só sobre Yom Kippur, mas é só para que vocês entendam que houve uma profanação nesse lugar sagrado por pessoas que serviam ali, Nadav e Avihu. E da mesma forma como, segundo a Guemará diz, dos incensários deles saiu um fogo que consumiu eles mesmos. Os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, assim da mesma forma com esse querubim ungido, que antes estava lá, próximo ao Eterno, e que profanou o santuário do Eterno. Então, essa expiação também teve que ser feita lá. Bom, isso nós temos no Sefer Vaikra 16, 20 e 23. Livro de Levíticos, capítulo 16, verso 20 e 23. O santuário foi contaminado. Nós temos essa referência sobre Hassatan de uma forma alegórica, de uma forma de um remes, aonde Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, vai falar no capítulo 14, nos versos do 12 ao 15, você pode ver essa referência, e Ezequiel Hanavi também, o profeta Ezequiel, no capítulo 28, do verso 12 ao 18. Muita gente gosta de querer depreciar isso, dizer que não tem nada a ver com Hassatan, não tem nada a ver com o adversário, isso aí estava falando do rei de Tiro, enfim, eles mesmos vão se discordar entre si, e as pessoas que tentam depreciar a Brit Hadashah hoje, elas vão sempre bater com a cara na parede, porque a Guemará, os livros das tradições rabínicas, estão cheias de contradições dos próprios rabinos. Porque uns acreditam numa coisa, outros acreditam em outra. Então, assim, eles mesmos são divididos nas suas opiniões. Então, eu tenho uma gama de rabinos que acredita e afirma que Hassatan é sim um querubim caído, um querubim que servia ao Eterno lá, que caiu, que fez uma rebelião e que Yeshayahu e Ezequiel falam sobre ele. E outros que não vão acreditar, que tentam depreciar e dizer que isso é coisa de cristianismo. Mas isso é para você entender, obviamente, que existe sim um entendimento judaico, da qual nós temos a mesma compreensão de que Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías e Ezequiel Hanavi, o profeta Ezequiel, falam aqui nesses capítulos sobre Hassatan, a queda do querubim ungido. E isso está em uma harmonia, numa comparação muito interessante com Nadav e Avihu, os filhos de Aharon, que também profanaram o santuário. Isso está registrado em Sefer Vaikra, capítulo 10, ou seja, o livro de Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao 2, você pode olhar essa referência depois. Bom, então, quando olhamos para tudo isso e vemos os seus significados e vemos os seus cumprimentos, ou seja, nós vamos vendo a extensão de coisas que ocorreram no passado e depois Deus vai legislar isso, o povo de Israel vai ter que guardar isso anualmente, para que isso também aponte para algo futuro. Então eu tenho o passado, eu tenho o decorrer da história, o povo de Israel vivendo, e eu tenho isso apontando para o futuro, para algo que também irá acontecer ainda. Bom, Baruch Hashem, que nós temos esse Corban também, esse sacrifício perfeito. Nós temos essa oferta grandiosa que o próprio Eterno Deus providenciou para nós, Yeshua Hanatzri. Nós temos Yeshua ben David, o nosso Mashiach. Ele é ben David, ele é ben Abraham, ele é ben Elohim Av. Ele é o filho de Davi, ele é o filho de Abraão, ele é o filho do eterno Deus Pai. E Yeshua, nosso Messias, fez toda essa capará, essa expiação por nós. Então, nós vemos aqui, não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, como diz Yohanan HaShaliach, por isso nós somos convocados a não pecar. Não pecar. Ora, por que não pecar? Porque se agora nós fomos chamados pelo Eterno,
E aqueles que viviam nas trevas, aqueles que viviam distante do Eterno, que não cresceram cumprindo os mandamentos de Deus, junto às coisas de Deus, mas foi chamado da sua vã maneira de viver, vindo agora para a presença do Eterno, precisa buscar e viver uma vida de santidade, de Kedushá, e não uma vida de pecado. Então nós temos algumas referências, desde já, os Terrilim, desde os escritos, nos incentivando a não pecar. Nós temos Terrilim 4:4, também a carta de Rabi Shaul aos Efésios 4:26. Nós temos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 34, e a primeira carta de Yohanan, capítulo 2, verso 1 e 2. Quando nós olhamos para o Yom Kippur, e como nós temos assim falado, Yom Kippur é o dia em que o Eterno se assenta para julgar o mundo. E o que diz a Guemará, que é muito interessante, no tratado Rosh Hashanah, você vai ver que o Eterno Deus, ele começa a julgar o mundo no Yom Truah, conhecido como Rosh Hashanah, do Ano Novo. E aí você tem 10 dias para que este julgamento seja decretado de vez, ou seja, haja um decreto. E esse decreto é no Yom Kippur. Depois você ainda tem mais 5 dias. Na realidade, você vai ter 12, né? Porque os 5 até chegar a Hag Sukkot e mais os 7 de Hag Sukkot. Ou seja, em Rosh Hashanah Rabbah, o Eterno está confirmando o decreto do dia 10 do Yom Kippur. Então isso é uma coisa muito interessante, muito especial, porque o Eterno ele convoca a corte celeste para julgar. Nós temos algumas referências que vão nos dar a entender um julgamento celeste acerca de alguns pontos. Eu vou dar para você aqui agora. Por exemplo, na vida de Noé, Deus decretou que o mundo seria destruído, ou seja, houve um decreto, houve um julgamento. E Noé foi alcançado pela Hesed, pela misericórdia do Eterno. Sodoma e Amora, ou seja, Sodoma e Gomorra, também houve um decreto e aquela cidade foi subvertida, aquelas cidades, né? Elas foram julgadas porque foi decretado, houve um juízo. Também temos a grande cidade Nínive, né? Nínive, capital da Assíria, ela também foi julgada e foi decretado que em 40 dias ela seria subvertida, ela seria destruída, mas o Eterno entrou com a misericórdia, porque assim a corte celeste julga e o Eterno é que entra com a misericórdia. Na ocasião do dilúvio, Noé e sua família são livres. Na ocasião de Sodoma e Gomorra, Ló com as suas filhas são livres. Aqui, no caso de Nínive, a cidade é livre, através do profeta Yoná Hanavi, que vai lá levar a mensagem. Também temos Jerusalém duas vezes. Nós vamos ver Jerusalém na época de Yeremiyahu Hanavi, do profeta Jeremias, que era um Cohen, e ali estava anunciando a destruição de Jerusalém, se o povo não se arrependesse. O povo não se arrependeu e a cidade foi destruída. Houve um decreto sobre a cidade. E Jerusalém na época de Yeshua, onde Yeshua também, nosso Messias, o Messias de Israel, ele vai decretar o juízo já sobre a cidade, e a cidade será destruída, e foi destruída no ano 70. Temos o evento também de Jó, onde também há um ajuntamento celeste, e ali Hassatan vem no meio, né, como ele é o acusador, ele é aquele que acusa Israel e que acusa os santos, e ali houve uma permissão para que ele pudesse trazer danos à vida de Jó, porém o Eterno usou de misericórdia também para com Jó e mostrou para Hassatan que Jó era um homem que não barganhava, mas que era fiel ao Eterno. E terminamos aqui com a referência também interessante de Micaías Hanavi, que é a referência, nós temos as duas referências, primeiro livro dos reis, Malachim Aleph, capítulo 22, 19, e também segundo livro das crônicas de Israel, que é de Devrei Hayamim Bet, capítulo 18, verso 18, onde vai falar sobre o rei Acabe fazendo aliança com o rei Josafá, e eles ali indo para uma guerra, e o rei Josafá quer que algum profeta, traga uma palavra do Eterno, e ali Micaiá vai dizer que ele vê o Eterno assentado e toda a corte celeste, à direita e à esquerda, e ali há um julgamento para que Acabe morra. Então, isso só para que a gente possa entender que no Yom Kippur há sim
um julgamento para com o mundo, né? O Eterno julga o mundo. E o Yom Kippur para Israel é esse dia em que a nação de Israel ela é livre da acusação por causa dos sacrifícios que eram realizados dentro do contexto ali com o templo de pé e tudo direitinho. Bom, entendendo que Yeshua, uma vez por todas, por isso não preciso mais de oferecer sacrifícios nenhum, não preciso mais oferecer korbanot nenhuma, Yeshua ofereceu a si mesmo como korban, não havendo mais necessidade de sacrifícios. Ora, eu tenho várias referências na Brit Hadashá. Posso citar Hebreus 9, 26, 28, Hebreus 9, 12, Hebreus 7, 27, e eu ainda tenho uma referência rabínica para isso, de que o que eu estou dizendo não é uma coisa apenas, não é cristã, como muita gente gosta de querer depreciar, mas eu tenho aqui no Sefer, no Midrash Rabbah, no Sefer Vaikra Rabbah, Midrash Rabbah sobre Vaikra, sobre Levítico 9:7, que diz: Rabi Pinchas e Rabi Levi e o Rabi Yohanan disseram em nome de Rabi Menachem da Gália: nos tempos por vir, todos os sacrifícios serão anulados, exceto os sacrifícios de Todá, de ações de graça. Isso está em Vaikra Rabbah 9:7. Por que eu estou lendo isso? Para mostrar que na própria tradição rabínica você tem uma referência que vai mostrar que os sacrifícios serão anulados. Todos eles vão acabar. Não vai haver mais necessidade. Só que eles estão esperando isso para quando o Mashiach chegar, porque eles não acreditam em Yeshua. Mas para nós, que cremos que Yeshua é o Mashiach, que é o nosso Corban, então para nós os sacrifícios de expiação já acabaram, não precisamos mais deles, porque nós temos no nosso Mashiach Yeshua um sacrifício perfeito, um Corban também, que traz expiação para nós, todos nós que cremos no seu serviço a Deus, no que ele fez para o eterno Deus, trazendo expiação não apenas por nós, mas por toda a humanidade. Baruch Hashem. Graças a Deus. Bom, continuando ainda, é por este motivo, porque Yeshua foi fiel em tudo aquilo que o Eterno projetou, eu digo no assunto de Yom Kippur, da expiação, por isso o Eterno Deus o exaltou soberanamente. Soberanamente, colocou ele acima de toda a criação. E isso, eu vou dar as referências da Brit Hadashá aqui, por exemplo, Filipenses 2:9, a carta de Rabi Shaul aos Filipenses 2:9, a carta aos Hebreus 1:6 e também 1:4, e eu tenho também Atos, Maaser Shelichim, Atos dos Apóstolos, assim conhecido, capítulo 2, verso 33, e o capítulo 5, verso 31, que vai expressar essa exaltação do Mashiach, depois que ele venceu, que ele fez todo o serviço que o Eterno assim determinou, da expiação, da Geulah, da redenção. Agora, vou dar duas referências aqui dos tratados da tradição rabínica, Yalkut Shmeoni e também o Midrash Tanhumá Parashut Todot. Então, vamos aqui Yalkut Shmeoni primeiro. Yalkut Shmeoni 2, 53:3 diz assim: ele será engrandecido acima de Abraham, elevado acima de Moshe, de Moisés, e muitíssimo exaltado acima dos anjos ministradores. Isso está registrado no Yalkut Shmeoni 2, o 53:3. Agora, Midrash Tanhumá, relativa para Parashat Toldot 14, e o Dalet, diz assim: Mashiach será maior que nossos pais, mais exaltado que Abraham, mais elevado que Yitzhak, mais alto que Yaakov e mais elevado que Moshe. Novamente, Midrash Tanhumá, Parashat Toldot 14. Por que eu estou lendo novamente parte da tradição? Porque muita gente não aceita só as palavras da Brit Hadashá, né? Não são suficientes para eles. Tem que ter alguma citação rabínica. Então, o rabino, né, acaba tendo uma importância maior do que a Brit Hadashá para eles. Então, está aqui os rabinos confirmando as palavras da Brit Hadashá, né, daquilo que nós cremos e entendemos, de que Yeshua foi exaltado soberanamente por causa de tudo aquilo que ele fez, fiel ao Eterno. E assim, da mesma forma, os rabinos vão
corroborar com as suas dissertações, com os seus comentários acerca do Mashiach, dizendo que ele será exaltado acima dos nossos pais. Não é? Então, nós estamos realmente vivendo agora esses últimos dias. Né? Esses últimos dias em que é necessário uma tshuva, é necessário um arrependimento. Há muitas pessoas distantes do Criador, há muitas pessoas que estão longe da presença divina, da presença do Eterno Deus, longe das coisas espirituais. E as três coisas, são três estágios do arrependimento, uma coisa muito interessante, uma nota, cerca de Yom Kippur, em que nós falamos, primeira palavra, vidui, que quer dizer confissão, é admitir a verdade. Vidui, você confessar e deixar essa transgressão. Muito importante diante do Eterno, você confessar, fazer um vidui diante dele. Segunda coisa é haratá, que quer dizer remorso. O que é um remorso? Remorso é um sentimento de amargura de algo ruim que você fez. Sentir um profundo arrependimento, aquele sentimento que vai lá dentro da alma, pelos erros cometidos, não apenas saindo da boca. Confissão apenas da boca não serve. Tem que haver lá dentro o haratá, tem que haver lá dentro aquele sentimento profundo. Então, uma vez que dentro da alma há um arrependimento sincero e a boca confessa esse erro, nós vamos chegar ao terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? É o Kabbalat Latid. É o recebimento para o futuro. O que quer dizer isso? É quando eu me arrependo de verdade, eu confesso o meu pecado e eu me projeto para o futuro. Olha, não vou pecar mais, eu não vou errar mais. Eu me disponho a não errar mais. Eu me proponho a não pecar, a não transgredir mais, a não andar mais naquele caminho errado. Isso é chamado Kabbalah Latid, aonde se resolve firmemente colocar as coisas no eixo correto, manter-se fiel aos compromissos para com o Eterno e projetando o futuro. Né? Então, quando nós olhamos isso, os toques do shofar, né, Tekiá, Shevarim e Teruá, vão sempre nos lembrar estas coisas, de que nós precisamos estar quebrantados, de que nós precisamos estar alquebrados diante do Eterno. E um coração quebrantado e contrito, esse o Eterno não despreza. Né? Então, são mensagens do Yom Kippur para nós. Bom, mediante essas coisas, nós chegamos a esse ponto dos Aharit Hayamim, dos últimos dias. Vou falar sobre o Sukkot agora, e uma coisa muito especial, eu tenho certeza que vai servir para edificar a sua vida espiritual, o seu conhecimento um pouco mais acerca do Mashiach, acerca da Brit Hadashah e essa harmonia com a Torá plena. E o que nos últimos dias agora nós temos visto como um sentimento profético. Né? Nós temos, logo depois de Yom Kippur, e aí eu quero abordar logo com vocês, logo depois de Yom Kippur, nós temos Hag Sukkot, ou seja, são 5 dias depois do Yom Kippur, que é no dia 10, Hag Sukkot é no dia 15. Então, logo depois do dia da expiação, vamos nos preparando para cumprir a festa de Sukkot. E ordenanças principais da festa de Sukkot, qual é a mitzvah principal? É nós fazermos uma cabana, uma sucá, e ali nessa sucá nós vamos fazer as orações, as bênçãos, nós vamos fazer as nossas refeições e até mesmo dormir, sendo assim possível. Por quê? Porque o Eterno ordena viver em cabanas por 7 dias. Isso primeiro para lembrar que o Eterno nos guardou durante 40 anos no deserto, habitando em tendas. E segundo, pelo significado profético que isso vai demonstrar, nós vamos comentar aqui. Também nós somos ordenados a pegar ramos de palmeiras e árvores frondosas, como o lulav, por exemplo. Ele está aqui dentro desse saco. É um broto de palmeira com outras plantas. Né? Nós temos todo um significado da festa, não vou me deter aos detalhes agora. E o etrog, que é essa fruta muito bonita, muito cheirosa. Então, o significado que tem, o Eterno ordena pegar essas
espécies e bendizermos ao Eterno em cada dia da festa. Bom, mas isso não é apenas uma mitzvah para o povo judeu, né? Nós vamos ver que essa mitzvah ela envolve o mundo inteiro, porque esta é uma festa em que não há uma mitzvah proibitiva, né? Ou seja, não há uma que a gente chama de takanot, dos derabanim, né? Ou seja, não há uma proibição, uma assurá para uma condição para participar dessa festa. Por exemplo, Pêssar, para participar do Corban Pêssar, do sacrifício de Pêssar, tem que ser circuncidado. Então, assim, esta festa não há uma condição. A condição é que o Eterno chama todos a vir. Todos podem participar. E uma coisa interessante que acontecia no Beit HaMikdash é que nós continuamos fazendo isso hoje. Cada dia nós vamos pronunciando as bênçãos diárias e cada dia nós damos uma volta em torno da Bimá, né? Ou seja, na sinagoga, na Bimá, no Beit HaMikdash, no templo, era em torno do altar, os Kohanim faziam assim. E cada dia uma volta, e quando chegava no 7º dia, que é chamado Rosh Hashanah Rabbah, se davam 7 voltas em torno do altar. Porém, tinha uma outra coisa que acontecia muito especial, porque esse é o momento em que nós vamos agradecer pela chuva do ano que passou e clamar a Deus pela chuva que vem, né? Pelas estações, pelos tempos das chuvas. Mas não é somente isso, porque o significado do Sukkot ele vai estar entrelaçado de uma forma muito especial com a vinda do Mashiach, com a Geulah Shlemah, com a redenção completa. Então eu gostaria de ler para vocês aqui algo da Gemara, obviamente, da explicação do que acontecia no Beit HaMikdash nesse período de Yeshua, né, o período do primeiro século. Ele vai dizer assim, que em Sukkot existia essa mitzvah de ir a uma fonte chamada Mayan HaShiloach. Mayan HaShiloach, que é a fonte de Siloé, conhecida como a fonte de Siloé, mas que literalmente quer dizer Mayan HaShiloach, Shiloach quer dizer enviado, a fonte do enviado, aonde o Kohen Gadol ia lá, com vários outros Kohanim e o povo atrás, pegava água num jarro de prata para trazer novamente ao Beit HaMikdash, no altar, e ali, durante todo o Hag Sukkot, ou seja, durante toda a festa, orando, né, no clamor pelas chuvas em abundância, ao buscar essa água, ele levando ao Beit HaMikdash, no altar, ali havia essa cerimônia das Rosh Hashanot, fazendo, né, ou seja, dando voltas em torno do altar, e as pessoas se alegravam muito, havia muita alegria nesse período da festa, e se diz na Gemara, isso é um comentário, de que as pessoas que acompanhavam essa busca da água lá no Mayan HaShiloach, da fonte de Siloé, as pessoas sentiam algo tão especial quando pegava-se essa água, que era como se fosse uma assimilação do Ruach HaKodesh, como se as pessoas ficassem envolvidas nessa Shekhinah, nessa atmosfera espiritual, de tão profundo que era essa festa, né? Nós vamos lembrar de 2 eventos que acontecem com Yeshua e essa fonte. Nós temos o evento do cego de nascença, em que Yeshua põe lodo nos seus olhos e manda ele se lavar lá na fonte de Shiloach, ou seja, na fonte do enviado, né? Ou seja, porque, obviamente, Shiloach, que quer dizer o enviado, refere-se ao Mashiach, e o próprio Mashiach dá a visão a ele, através das águas ali, né? Através do lodo, né? Esse é um evento que nós temos. E o segundo evento é o que eu vou dizer agora, né? Em Rosh Hashanah Rabbah, quando o Cohen estava dando a volta em torno do altar, ele pronunciava cânticos, ou seja, o Terrilim, que bendiziam a Deus, que está no Salmo, por exemplo, Terrilim 118, verso 25 e 26, aonde eu vou estar lendo aqui para vocês. Terrilim 18, verso 25 e 26, vai dizer assim: Aná Adonai Hoshiana, Baruch haba b'shem Adonai, El Adonai vai lá no Isruhag Ba'avotim, e eles rodavam segurando aravotes, que também é uma espécie, ou seja, de palmeira, né? São ramos, e girando os ramos, e pronunciando as Rosh Hashanot, pronunciando essas preces,
E ao pronunciar essas preces, eles agitavam as aravot, né? Os lulavim, pronunciando Roshaná, Roshaná, salva-nos, Eterno, Hatzlichaná, prospera-nos. Isso está registrado aí no Salmo 118, no verso 25 e 26, depois você pode dar uma olhada. Né? E com esse cântaro de prata que ele pegava água lá no Mayan Shiluach, ele vinha para derramar ali próximo, em cima do altar. Havia ali temos algumas imagens, né? Nesse vaso, esse cântaro aí de prata, ele derramava ali em cima como uma espécie de uma oferta de libação. E nesse momento, todos sacudiam os seus lulavins, como eu mostrei aqui, e eles pronunciavam uma citação que está até no Sidur, que diz, Kol mevaser veomer, a voz que anuncia e diz. E se você for ver no Sidur, essa citação, todas as partes que ali estão, desse pronunciamento do Kol mevaser veomer, está relacionado à vinda do Mashiach, onde ele vai falar da sua chegada no Monte das Oliveiras, onde ele vai falar da ressurreição dos mortos, que despertem aqueles que estão sepultados em Hebrom. Ele vem sobre o Monte das Oliveiras, ele vem para entrar em Jerusalém, ou seja, trazendo a Geulah. E na realidade, a Hag de Sukkot não é simplesmente uma festa da colheita, não é simplesmente uma festa de cabanas, mas é o desejo, o anseio, não só pela chuva, mas pela vinda do Mashiach, a vinda do Malchut Elohim. Então, se você está acompanhando comigo toda essa citação, nós vamos entender o que aconteceu com Yeshua, conforme está registrado Sefer Yohanan, capítulo 7. Sefer Yohanan, capítulo 7, aonde está descrito, eu quero ler com vocês, no verso 2 diz assim, Vaikrav Haga Yehudim Hu Haga Sukkot. E se aproximava a festa dos judeus, a festa de Sukkot. Isso verso 2 do capítulo 7. Quando a gente vai para o verso 37, diz assim, Vaihi bayom haga Aharon Hagadol Amad Yeshua Vaikra Lemor. Sucedeu que chegando o último dia, o grande dia da festa, ou seja, chamamos Roshaná Rabbah, que é a última prece, Roshaná, no final, são as 7 voltas. Yeshua Vaikra Lemor, desculpe, está escrito, Amad Yeshua Vaikra Lemor, colocou-se Yeshua de pé e disse, e clamou, Ish ki itzma yavona elai veiste, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Hamamin bi ki divar katuv, aquele que acredita em mim, conforme diz a Escritura, Mibitno Yanharu Naharei Maim Chaim, de seu ventre fluirão rios de águas vivas. Agora você imagina todo esse cenário que eu falei, todo mundo lá, todo mundo sacudindo seus aravot, seus lulavim, o Cohen com cântaro de água, derramando no altar, pronunciando Kol mevaser veomer, quando ele está dizendo Kol mevaser veomer, aquele que anuncia e diz, você tem que imaginar essa atmosfera de grande alegria, no momento que está todo mundo nessa expectativa, e Yeshua se coloca de pé, nos degraus ali onde os levitas cantavam, os 15 degraus, entre o átrio exterior e o interior, onde estava o altar, ou seja, esses 15 degraus, onde eles se colocavam para fazer o Halel, para cantar o Halel, e Yeshua, todos os Yehudim podiam vir até esse portão, não podiam entrar, E ali, ele coloca-se de pé e diz, Ish ki itzma, yavona elai, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Você imagina que ele chama atenção para ele e todo mundo que está ali para presenciar aquela libação da água, todo mundo com os aravot dizendo Hoshianá, salva-nos eterno, Hatzlichaná, prospera-nos eterno, Baru Rabá Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do eterno. Então Yeshua vai e grita, quem tem sede vem a mim e beba. Ele chama atenção para ele
E nesse momento todos estão com os olhos fitos nele, e ele vai dizer: aquele que crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva que saltam para a eternidade. Ele está dizendo conforme as Escrituras. E que estaria Yeshua referindo-se ao quê? Nós temos as referências. Yeshua está referindo-se a Yeshayahu Hanavi, capítulo 12. Yeshayahu Hanavi, capítulo 12, Isaías o profeta, capítulo 12, em que vai dizer dessa forma, vou ler para vocês, capítulo 12, verso 3, ele diz assim: Ushiavtemaim besasson mimanei Yeshua, e vós tirareis águas com regozijo das fontes da salvação. Uma menção àquele que vai tirar água de regozijo da fonte da salvação, água viva jorrando de dentro do interior. Nós temos aqui, a referência até vai mais à frente, você pode estar lendo depois, nessa grande harmonia, e não só, ou seja, todo esse evento que está acontecendo em Jerusalém, Yeshua está falando, está se harmonizando com a Torá e com os escritos para mostrar que ele é aquele que vem em nome do Eterno, como todo mundo dizendo, Baruch haba beshem Adonai, berachnuchem beit Adonai, bendito é o que vem em nome do Eterno, vós os bendizemos desde a casa do Eterno. E Yeshua está lá e está dizendo naquele momento específico, aonde o Cohen diz, Kol mevaser veomer, a voz que anuncia e diz. Baruch Hashem, que coisa maravilhosa é nós vermos o cumprimento do nosso Mashiach, das coisas que ocorreram com o nosso Mashiach, com ele ainda aqui, mostrando que Hag Sukkot expressa ainda para o futuro o grande Shabat, Shabat Hagadol, quando o Mashiach chegará, dessa vez por todas, para assumir o seu reino em Jerusalém, onde Kol Hagoim, todas as nações, cumprindo-se as palavras de Zacariah Hanavi, profeta Zacarias, aqui no capítulo 14, aonde ele vai dizer desta forma no verso 16, Vehaya kol anotar mikol hagoim abaim al Yerushalayim, ve'alu midei shana ve'shana lehistavot lemelech Adonai tzvaot ve'lahog et Hag HaSukkot. E sucederá que todos os que restaram de todas as nações que subiram a Jerusalém contra ela, de ano em ano, virão para adorar o Rei, Adonai dos exércitos, para celebrarem a festa de Sukkot. Baruch Hashem, todas as nações subirão, todos deverão comparecer diante do grande Deus, para celebrar diante do Criador. E quem estará lá, governando Jerusalém? Nosso Mashiach Yeshua, e nós estaremos com ele, porque ele mesmo disse que aonde eu estiver, vocês estarão também. Baruch Hashem, que esses dias se aproximam, nós tivemos os eventos das luas de sangue, e eu vou terminando as minhas palavras para lhes mostrar alguns pontos a se considerar. Tenho meditado nisso e gostaria que vocês também parassem para pensar. O ano passado agora, 5.765, foi um ano de Shemitah. Terminando 5.775, agora entramos em 5.776, ou seja, iniciamos um novo ciclo. Iniciamos um novo ciclo da Shemitah. 7 anos. Estamos iniciando o primeiro ano. São 7 anos para a próxima Shemitah. Gostaria de lembrar a vocês que o Anti-Mashiach vai fazer uma aliança com Israel durante uma semana, que seria um período de 7 anos. Alguma possibilidade de estar ligado à construção do Beit HaMikdash, sua viabilização? Então, que fica como um sinal para nós, iniciando agora esses 7 anos, nesse ciclo de Shemitah, que possamos estar atentos a isso. Não estou falando que é e que não é, estou só trazendo como uma observação a ser feita. O Beit HaMikdash HaShelishi, ou seja,
o terceiro templo, o retorno das ofertas terumot. Com o terceiro templo virão as ofertas novamente a serem ofertadas ao Eterno. Yehudim, judeus do mundo inteiro retornarão a Israel, já está acontecendo, então que isso também possa, né, seja essa islamização da Europa, as aliotes, ou seja, as imigrações de massa do retorno dos judeus a Israel, de todas as partes do mundo. Estamos aí nos rumores da guerra, né, mortes no Oriente, os mártires, aqueles que têm morrido em nome de Yeshua, na realidade, nas suas próprias línguas, que na maioria são de língua árabe, Yeshua ou Isa, estão morrendo muitos que creem em Yeshua e por serem denominados cristãos, estão morrendo como mártires. Sinais nos céus, tivemos os eventos das luas de sangue, tanto o ano passado quanto esse ano, nas mesmas datas, 15 de Nissan e 15 de Tishrei. E ao olhar para esses eclipses solares e lunares que houveram, luas de sangue em dias específicos, isso nos traz um grande despertamento para que possamos nos permanecer, conforme também registra o Tratado Sukkah, capítulo 29a. O eclipse solar é um presságio para as nações, e quando ele está avermelhado significa guerra. O eclipse lunar é um presságio para Israel, e também quando está vermelho significa guerra. Isso o próprio Talmud vai, no Tratado Sukkah, os rabinos vão comentar, obviamente corroborando com as palavras dos profetas. Sons de shofar acontecendo no mundo, nós já abordamos isso num shiur, num estudo, onde muitas pessoas ouviram sons de shofar, de trombeta, e isso aconteceu em vários países e até mesmo em Israel. E também está registrado no Tratado Sanhedrin 97, página 11, que Bashishit, na sexta, kolot, vozes, Bashvirit, milchamot, guerras, na sétima, guerras, Bemotzaei Ashviit, no final da sétima, Ben David Bar, o filho de Davi vem. Isso é um comentário de Rashi, que também vai fazer, na sexta surgem as vozes, e no fim sairão vozes que o filho de Davi vem, vozes da última tequiá Gidolá, da última tequiá do shofar, como se diz, se tocará o grande shofar. Esse é o comentário de Rashi acerca da Guemará ali no Tratado Sanhedrin, 97, página 11. Corroborando com Isaías, Yeshayahu, capítulo 27. 7 shofarot também no Sefer Hit Galut, capítulo 8, do 1 até o 11, do capítulo 8, verso 1 até o capítulo 11, verso 19. Nós vamos ter 7 shofarot, e eu vou terminando lendo para vocês rapidamente o que cada shofar envolve, cada som. Primeiro, o shofar é tocado, a saraiva e fogo misturado com sangue lançados na terra. É queimada a terça parte da terra, da água e das ervas. Segundo, o shofar é tocado, uma coisa como um grande monte ardendo em chamas é lançado no mar, e um terço da parte do mar se transforma em sangue. Terceiro, o shofar é tocado, uma grande estrela ardendo cai dos céus como tocha sobre os rios, sobre as fontes das águas. Se chama absinto e torna as águas amargas, e os homens morrem por causa dessa amargura. Quarto, o shofar é tocado, ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, para que escurecesse e não brilhasse, e terça parte do dia e da noite são feridos. Quinto, o shofar é tocado, cai uma estrela na terra e lhe é dada a chave do poço do abismo, sai fumaça, escurece o sol e o ar, escorpiões e gafanhotos são vistos, animais estranhos. Sexto, o shofar é tocado, uma voz do altar nos céus que dizia ao sexto anjo: solta os 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates, preparados para hora, dia, mês e ano, para matar a terça parte dos homens. O sétimo shofar é tocado. Houve nos céus grandes vozes dizendo: os reinos dos céus vieram a ser do nosso Deus e do seu Messias, e ele reinará por todo sempre. Há ressurreição, o templo é visto nos céus. Termino com as palavras de Rabi Shaul, em que ele diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, quando ele trata da ressurreição, ele vai dizer: eis aqui vos digo um sod, um mistério.
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, barrega, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o ressoar da última trombeta. Shofar Aharon, última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e depois todos seremos transformados. E esse será um grande dia, principalmente para aqueles que mantêm a sua fé. Yeshua, o Mashiach de Israel, disse: quem crê em mim, Hama'amim bi, aquele que acredita em mim, nele vai fluir, vai saltar do seu interior rios de água viva, indo para a eternidade. Isso conforme diz as Escrituras. Nosso Mashiach vive, nosso Mashiach que foi traído, morreu no Pessah, ressuscitou no Yom HaBikurim, no dia das primícias, ao terceiro dia, dentre os mortos, Hu Hakam Min Hametim, ele se levantou dentre os mortos, subiu aos altos céus, assentou-se à direita do Todo-Poderoso nas alturas, e agora vem para estabelecer o Malchut Shamayim, Malchut Elohim, de forma plena aqui neste mundo. E assim eu espero que esse pequeno shiur venha acrescentar mais a fé de todos, que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial, que esses dias sejam dias de muitas bênçãos, depois desses dias que passamos de Hag Sukkot e os Moadim, agora vamos nos preparando para Hanukkah, a Hag Haorot, Festa das Luzes. Que o Eterno vos abençoe. Hatzlachá Rabá, muito sucesso, que haja vida abundante, vida espiritual, com muita simcha, com muita alegria. Mantenha a sua vida de tefilá, de oração. Cuidado com as palavras lisonjeiras dos homens, palavras que trazem feitiço, encantamento e levam as pessoas ao erro, ao engano. Permaneça com a tua lâmpada acesa. Yeshua vem. Yeshua HaMashiach Ba, Lano, ele vem para nós. Posso repetir como uma expressão aramaica daquele tempo que depois o grego utilizou. Maran Atá, Senhor, vem depressa, que ficou conhecido como Maranata. Boaná Adon Yeshua, venha depressa, Senhor Yeshua. Que o Eterno vos abençoe. No nome do nosso Mashiach Yeshua. Amém e amém.